decidiram encerrar a greve que começou no último dia 9. Em uma assembleia ontem à noite em Porto Alegre, a categoria aceitou a proposta das empresas de segurança privada do Estado. Na semana passada, a paralisação dos vigilantes chegou a impedir a entrada de clientes em algumas agências bancárias no centro de Porto Alegre. O reajuste salarial ficou em 7,16%. O valor do Vale Alimentação passa agora para R$ 15,70. E hoje de manhã, 5 pessoas ficaram feridas depois que parte de um prédio desabou aqui perto, em Novo Hamburgo. Elas foram encaminhadas para o hospital municipal. A repórter Júlia Perati foi até lá e tem as informações. O desabamento aconteceu nesse prédio que fica no bairro Vila Nova, bem próximo do centro de Novo Hamburgo. Aqui no local funcionaria uma loja que ainda estava em construção. Eu conversei com alguns moradores aqui das redondezas e eles me contaram que ouviram um barulho muito forte por volta das 9 horas da manhã. Era o momento em que um caminhão descarregava concreto sobre a laje. E foi justamente a laje que aparenta ter aí desabado. No chão a gente vê pedaços de ferro retorcido, de concreto também, e concreto justamente molhado ainda. Esse concreto que seria descarregado então e a laje acabou cedendo. Tinha funcionários trabalhando no momento desse desabamento, o Corpo de Bombeiros e o SAMU prestaram atendimento e socorreram essas pessoas que ficaram feridas. Júlia Perati para o Jornal do Almoço. Agora a gente mostra os problemas provocados pela falta de água aqui em Porto Alegre. Para quem mora no bairro Jardim Lindóia, na Zona Norte, infelizmente a notícia é que ainda não tem previsão para o problema ser resolvido. O DEMAI está trabalhando na rua Costa Rica para resolver o problema. Um cano quebrou e a água ficou assim, jorrando desde ontem, segundo os moradores. Hoje, 9h30 da manhã, a água parou de correr para o DEMAI começar então o conserto. E moradores da Zona Leste de Porto Alegre protestaram por causa da falta d'água. Segundo o DEMAI, um problema na rede afetou 12 bairros e 10 vilas. Moradores das vilas Brasília e Bom Jesus protestaram ontem à noite porque estão sem água desde domingo. Cheguei de serviço e não tem água para tomar banho. Tem as crianças também, não dá nem para cozinhar. Nos cartazes, os manifestantes reclamaram dos problemas no abastecimento. Hoje, 3 horas da tarde, a gente foi lá ver que estava fazendo obra, só estavam os cavaletes em volta e a água jorrando. Indignação também dos passageiros do transporte público, já que com o bloqueio os ônibus ficaram parados. Motoristas tiveram que ter muita paciência. O senhor está parado há quanto tempo? 1h30, mais ou menos. A manifestação começou por volta das 6 horas da tarde, quando os moradores bloquearam totalmente o trânsito aqui na Avenida Protásio Alves. Para quem vem do centro em direção ao bairro, o fluxo de veículos está sendo desviado. Os moradores permanecem por aqui. Eles prometem liberar a via depois que um representante do Departamento Municipal de Água e Esgoto vier até o local. Por volta das 8h30 da noite, o diretor-geral do DEMAI chegou para conversar com os manifestantes. E falta de água é algo muito difícil de conviver porque é nosso recurso mais básico de sobrevivência. A justificativa para a falha no abastecimento foi um problema em uma adutora, na Avenida Antônio de Carvalho. O diretor prometeu a normalização do serviço até o início desta manhã. Ali era o conserto de um registro de uma adutora, né, de 600 milímetros, de vazão maior, né, que nós consertamos na segunda. Né. Hoje o problema estava novamente na entrada da Séper, que aí atingiu uma região um pouco menor, né, nós consertamos durante o dia, mas para que os reservatórios possam ser bombeados, né, para a redistribuição até as casas das pessoas, precisa atingir níveis mínimos, e no caso da Vila Brasília se concluiu agora, quando as pessoas saíram aqui da manifestação. Bom, e a informação que chega aqui no estúdio é que a promessa aí do diretor foi cumprida. A água realmente retornou hoje, mas ainda muito fraca. Você vai ver depois do intervalo. Empresas do Polo Naval em Rio Grande voltam a contratar e a expectativa é de crescimento nos estaleiros. E ainda hoje nós vamos falar sobre uma doença que atinge principalmente os idosos, o mal de Alzheimer. Você vai ver como se manifesta e como as famílias devem enfrentar essa doença. Aí, mais uma vez, imagens ao vivo de Porto Alegre. Nesse momento, a temperatura é de 28 graus e a previsão para essa quinta-feira é de tempo seco. O tempo só muda no fim de semana na capital.